Meus queridos irmãos e irmãs, hoje quero compartilhar com vocês sobre a importância de orar no período da madrugada. Esse é um tempo especial e significativo, um momento em que o silêncio da noite nos permite uma comunhão mais íntima e profunda com Deus. Vamos explorar juntos porque esse período é tão poderoso para a oração, fundamentando nosso entendimento na palavra de Deus. A madrugada é um tempo de quietude, um intervalo em que o mundo desacelera e o barulho das atividades diárias se aquieta. Nesse período, podemos nos afastar das distrações e nos concentrar totalmente em nosso relacionamento com o Senhor. Na Bíblia, encontramos várias referências que nos mostram como grandes homens e mulheres de Deus valorizaram esse tempo para buscar ao Senhor. Primeiro, vamos olhar para a vida de Jesus, nosso maior exemplo. Em Marcos 1,35, lemos: De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi a um lugar deserto, onde ficou orando. Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, sentiu a necessidade de buscar ao Pai na quietude da madrugada. Se Jesus, que tinha uma conexão tão íntima com o Pai, considerava importante orar nesse período, quanto mais nós, que precisamos de tanta orientação e força divina, devemos seguir seu exemplo. Outra passagem significativa está em Lucas 6:12, 13. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao romper do dia, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Antes de tomar uma decisão tão importante como a escolha dos 12 apóstolos, Jesus passou a noite inteira em oração. A madrugada proporcionou a ele o ambiente perfeito para se conectar profundamente com o Pai e buscar sua orientação. Além de Jesus, outros personagens bíblicos também nos mostram a importância da oração na madrugada. O salmista Davi, conhecido por sua vida de oração, declara em Salmos 63:6: Quando me lembro de ti no meu leito, medito em ti nas vigílias da noite. Davi valorizava as horas silenciosas da noite para meditar na grandeza de Deus e fortalecer sua fé. As vigílias da noite se tornaram momentos preciosos de comunhão e reflexão espiritual. Daniel, um homem de fé inabalável, também nos dá um exemplo poderoso. Em Daniel 6:10, lemos: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Embora não seja especificamente sobre a madrugada, esse versículo destaca a disciplina de oração de Daniel, que incluía horários específicos e dedicados ao longo do dia, o que provavelmente incluía momentos de silêncio e reflexão na noite. Orar na madrugada nos permite experimentar uma profundidade espiritual que muitas vezes não conseguimos alcançar durante o dia. A quietude da madrugada cria um ambiente propício para ouvir a voz de Deus e discernir sua vontade para nossas vidas. Em Jeremias 33:3, Deus nos convida: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esse convite se torna ainda mais poderoso quando aceitamos clamar ao Senhor na tranquilidade da madrugada, quando nossa mente está mais aberta e receptiva à sua voz. Além disso, a oração na madrugada é uma forma de sacrifício e entrega. Quando abrimos mão de nosso sono, mostramos a Deus que Ele é nossa prioridade, que nossa fome e sede de Sua presença superam nossas necessidades físicas. Em Romanos 12:1, somos exortados: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Levantar-se na madrugada para orar é um sacrifício vivo, uma oferta de nosso tempo e conforto ao Senhor. Também é importante lembrar que a madrugada é um tempo estratégico para a intercessão. Em Mateus 26:40-41, Jesus disse a seus discípulos: Então, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo.
Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui, Jesus enfatiza a necessidade de vigiar e orar, especialmente em momentos de grande desafio. A madrugada nos oferece uma oportunidade para vigiar em oração, intercedendo por nossas famílias, igrejas, comunidades e nações. Em Efésios 6,18, Paulo nos encoraja a orar em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A oração na madrugada é um tempo para ser um guerreiro de oração, permanecendo alerta e intercedendo fervorosamente pelos outros. Quando nos levantamos para orar nesse período, estamos respondendo ao chamado de Deus para ser intercessores, aqueles que se colocam na brecha em favor dos outros. A madrugada também pode ser um momento de revelação e visões espirituais. Em Joel 2,28, Deus promete: "E acontecerá, depois, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, os vossos jovens terão visões." Quando nos dispomos a buscar a Deus na madrugada, abrimos nossos corações para receber revelações divinas, sonhos e visões que podem nos guiar e edificar. Meus amados, a oração na madrugada não é apenas um hábito religioso, mas uma prática espiritual profunda que nos aproxima de Deus e fortalece nosso relacionamento com Ele. É um tempo de renovação espiritual, um período de silêncio e intimidade em que podemos ouvir a voz de Deus mais claramente. Em Lamentações 3:22, 23, lemos: "As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade." As manhãs, que seguem a oração na madrugada, trazem consigo a renovação das misericórdias de Deus. Convido cada um de vocês a experimentar o poder da oração na madrugada. Comecem com passos pequenos, talvez dedicando apenas alguns minutos inicialmente, e permitam que Deus transforme esses momentos em uma prática regular e vital em suas vidas espirituais. Vocês descobrirão que a quietude da madrugada oferece um ambiente ideal para a adoração, a meditação e a intercessão. A oração na madrugada nos ajuda a priorizar nosso relacionamento com Deus acima de tudo. Em Mateus 6,33, Jesus nos ensina: "Mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." Quando escolhemos levantar na madrugada para orar, estamos colocando o reino de Deus em primeiro lugar, confiando que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Queridos irmãos e irmãs, que possamos nos comprometer a buscar ao Senhor na quietude da madrugada. Que possamos nos tornar homens e mulheres de oração, dedicados a vigiar e interceder, a ouvir a voz de Deus e a receber suas revelações. Que nossa casa, nossa igreja e nossa comunidade sejam impactadas pelo poder da oração, especialmente nas horas silenciosas da noite.